Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Jcast Preciso Saber, o podcast da Academia Judaica. Eu sou Karina Calandrin, sou professora da academia e host aqui do podcast. E esse é um podcast para quem tem perguntas, porque sabemos que no judaísmo, mais importante do que respostas é fazermos as perguntas certas. Em mais um episódio, temos uma ilustre presença. Hoje tenho a honra de receber Fernando Lotenberg, que é advogado e também comissário da Organização dos Estados Americanos para o monitoramento e combate do antissemitismo na região. Fernando, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado esse convite de conversar conosco sobre um tema tão importante quanto o antissemitismo. Então, é realmente um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, Karina, e todo o pessoal da Academia Judaica, quem eu sigo em alguns canais, especialmente na Havurá de Direito. Então, estar com vocês hoje é um prazer. Muito obrigada. Então, já vamos começar explicando um pouco para o público o que o comissário, então, da OEA, que é o cargo que hoje você ocupa, faz, né, no dia a dia. Então, vocês puderem explicar um pouco, né, qual é o trabalho, o que implica, né, essa posição hoje na OEA no trabalho no combate ao antissemitismo. Pois não. Olha, primeiro explicar um pouco o que é a OEA. Nem todo mundo conhece. A Organização dos Estados Americanos é composta por 32 países independentes do hemisfério ocidental, da Argentina ao Canadá. E ela nasceu no final do século XIX como a União Pan-Americana. O nosso, então, embaixador em Washington, Joaquim Nabuco, teve um papel relevante nisso. Foi se transformando com o tempo e, como as outras organizações internacionais, em 1948, ela foi refundada com a Carta de Bogotá, entrou em vigor 3 anos depois. Então, hoje, ela congrega esses países com os pilares de segurança, desenvolvimento, democracia e direitos humanos. Ela é mais conhecida, para quem é da área jurídica, pela Corte Internacional de Direitos Humanos, que fica em São José, na Costa Rica, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelas missões de observação eleitoral, que sempre se vê na América Latina, principalmente, e, em 2021, o então secretário-geral Luiz Almagro resolveu criar essa posição, seguindo uma tendência que já se verificava em outros países e em outras organizações internacionais. Então, por exemplo, a Comissão Europeia tem uma coordenadora, os nomes mudam, coordenador, comissário, conselheiro, enviado especial. Quase todos os países europeus têm uma pessoa encarregada disso. No nosso continente, Estados Unidos, Canadá e Argentina têm os seus enviados. Então, a OEA resolveu também criar essa posição. E o mandato, ele tem, como o nome diz, monitorar e combater, na perspectiva de que essa função não deve caber exclusivamente às comunidades judaicas, que é quem normalmente se ocupa disso, até por uma questão lógica de sobrevivência, mas essa visão externa às comunidades, que não compete com elas, é complementar, tem a ver com essa visão de que o antissemitismo não é algo que se volta exclusivamente contra as comunidades judaicas. Ele é um ataque à democracia, ele é um ataque aos direitos humanos. E se a sociedade, se os países, se as organizações não se derem conta disso, não tomarem as suas próprias providências, isso vai acabar caindo no colo de todo o país, como nós vimos na Austrália nesse fim de semana, como nós vimos na Argentina nos anos 90, com os atentados contra a Embaixada de Israel e a AMIA. Então, você pergunta no meu dia a dia, eu recebo comunicações dos países, denúncias, peço providências para as autoridades, visito os países, converso com líderes políticos, academia, imprensa, sociedade civil, comunidades judaicas de cada região. Sugiro, recomendo medidas, porque a OEA, como outras organizações internacionais, ela não é soberana, ela é composta por Estados soberanos. Então, ela tem o poder de recomendar, de sugerir, não pode impor, as decisões são tomadas por consenso ou por maioria. Ela tem uma convenção interamericana contra a discriminação, então eu estimulo que países adotem essa convenção, e eu venho me concentrando bastante na questão da adoção
da definição de antissemitismo da IHRA, que podemos falar mais adiante, mas hoje já são 8 países no nosso continente que tomaram essa medida, 4 no meu primeiro mandato, que foram a Colômbia, a Guatemala, o Panamá e a Costa Rica. Então, essa é uma pequena visão do que eu faço e aí podemos aprofundar. Perfeito. Seguindo esse caminho, então, eu queria saber, nesse seu período já como comissário, que já tem alguns anos, o que você tem observado, né, do aumento do antissemitismo na região? Porque aqui no Brasil nós estamos vendo, né, isso já é evidente que o discurso de ódio contra judeus tem aumentado, principalmente nas redes sociais, né, que a gente consegue observar de uma maneira mais proeminente, mas também com ataques a instituições judaicas. Nós vimos sinagogas sendo pichadas. Então, é indiscutível que o antissemitismo tem aumentado. Em outros países da região, isso é também perceptível a partir da sua experiência? Também, infelizmente, sim. Não tem como dissociar esses... Eu completei 4 anos agora na função, esses últimos 2 anos do conflito em Gaza. E eu sempre costumo dizer que não é o conflito que fez aumentar o antissemitismo. São os antissemitas que se aproveitaram do conflito, se aproveitam para destilar o seu ódio, o seu preconceito e os ataques contra os judeus. Então, esse é um quadro comum na região. Se eu puder diferenciar, eu diferenciaria Estados Unidos e Canadá de um lado e países da América Latina de outro. Por quê? Nos Estados Unidos e no Canadá, esse fenômeno se deu de forma mais virulenta do que na América Latina. Como você falou, na nossa região aqui mais próxima, a gente vê isso acontecer muito pelas redes sociais. Elas viraram as verdadeiras avenidas por onde o ódio passa. Então, também uma parte da minha função é interagir com as plataformas, podemos falar disso na sequência. Mas nos Estados Unidos e no Canadá, os ataques físicos foram mais relevantes. Você teve os 2 jovens que foram assassinados em Washington. Eu estive agora em novembro numa homenagem a eles no Museu Judaico de Washington. Estavam saindo de um evento e a pessoa que entrou e atirou falou: isso é pela Palestina, isso é por Gaza. E aí sinagogas no Canadá também e nos campi universitários dos Estados Unidos foi uma coisa impressionante, todo mundo viu, Columbia, Harvard, Stanford, MIT, manifestações que não eram apenas como, às vezes tentam reduzir, são manifestações pró-palestinas, elas eram mais do que isso. Né? Raramente eu vi alguma manifestação dizendo queremos paz, queremos 2 estados, queremos uma solução. Não. Né? Queremos globalizar a intifada, judeus voltem para a Polônia, sionistas não pertencem aqui ou não merecem viver, estudantes sendo acossados, impedidos de entrar em bibliotecas, quer dizer, isso não tem nada a ver com o conflito. E aí a gente vai, de novo, para a questão da definição da IHRA, que acho que ajuda, é um tema que está na ordem do dia, mas é importante as pessoas conhecerem o que ela faz. Ela tem exemplos práticos. Um dos exemplos é esse. Você responsabilizar judeus que não moram em Israel pelo que acontece em Israel. Parece um pouco evidente que uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Ou seja, se eu não estou de acordo com o que o Putin faz com relação à Ucrânia, na guerra da Ucrânia, nem por isso russos emigrados, que nem é a mesma coisa que judeus morando na diáspora, mas, enfim, para efeito de exemplo, que russos que não morem na Rússia possam ser responsabilizados e atacados por isso. Isso só acontece com os judeus. Né? Quando a Turquia bombardeia o Kurdistão, tem milhões de imigrantes turcos na Alemanha. Você não ouve um episódio, porque está correto, eles não têm agência sobre isso. Eles não podem dizer o que o Erdogan deveria ou não fazer. Assim como os judeus que moram fora de Israel não tem como dizer o que o primeiro-ministro de Israel pode fazer ou não, se ele está certo ou está errado. Mas isso, de fato, se tornou um componente muito forte, voltando ao começo, né, de não separar o conflito dessa onda. E a IHRA mostra que um dos exemplos de antissemitismo é justamente você responsabilizar judeus que vivem fora de Israel pelo que acontece ali. Então, é um quadro regional, vamos dizer, na América Latina, então, para falar
dos países mais próximos, parecido com o Brasil, menos violência física, mais violência nas redes. E aí vai depender muito de duas questões: se as redes moderam ou não o seu conteúdo, cada vez menos, e se há legislação e regulação pública, seja pelo parlamento, seja pelo judiciário, para buscar novas maneiras de enfrentar essa questão. Eu gostei muito de algo que você disse no começo, de que o antissemitismo ele não é algo somente direcionado aos judeus, não é apenas um ódio aos judeus, que é claro, né, o principal alvo, mas que é também uma ameaça à democracia e um ataque aos direitos humanos. Quando a gente vê hoje nas redes sociais, por exemplo, um ataque a judeus, e agora nós vemos inclusive, né, que, é claro, é um antissemitismo clássico, né? Negação do Holocausto, por exemplo, né? Discursos que negam o Holocausto, querem minimizar o que aconteceu com os judeus no século XX, nós vemos isso disseminado junto com uma crítica a Israel, junto com uma crítica à guerra em Gaza, né? Isso tudo muito misturado nas redes sociais. Como que, por exemplo, a definição de antissemitismo da Aira, né, se você puder trazer para nós aqui, pode nos ajudar a traçar uma linha do que é uma crítica legítima, por exemplo, ao que o Estado de Israel ou o governo de Israel faz, e o que é antissemitismo de fato, para a gente poder conseguir enxergar isso de uma maneira mais clara e até mesmo cobrar, né, os governantes, cobrar os parlamentares, os congressistas para umas punições e leis mais rígidas. Nós temos uma legislação, para falar do caso brasileiro, uma legislação que é boa, a Lei 7716 de 89, com várias modificações posteriores. Para quem não é da área jurídica, as palavras que constam da lei são escritas na linguagem natural. Como a gente conversa, como a gente escreve. O sentido que elas vão ter é dado pela jurisprudência, pela interpretação que os juízes dão a essas palavras. E, no caso do antissemitismo, o caso paradigmático foi o caso Ellwanger, que, para quem não se lembra, em 2003, um editor neonazista no Rio Grande do Sul foi julgado por várias instâncias, terminou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo decidiu algumas coisas importantes nesse caso. Primeiro, que antissemitismo, sim, é uma forma de racismo. 2, ele dizia que não. Ele dizia que os judeus não são uma raça, não sendo uma raça, não tem a proteção da lei. Número 2, a liberdade de expressão no Brasil não é absoluta. Então, é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem a primeira emenda, onde você pode falar qualquer coisa. O limite vai ser quando isso apresenta um real e imediato perigo para uma pessoa em termos de violência. Aqui não. Então, tem mais limites. Você não pode andar na rua com uma bandeira nazista. Você não pode dizer morte aos judeus. Nós temos regras para isso e, recentemente, isso foi reafirmado, aí voltando ao tema das redes. Eu sustentei como amicus curiae, como amigo da corte no Supremo, no julgamento do Marco Civil da Internet, trazendo o caso Ellwanger, de que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Há limites, você não pode incitar, você não pode discriminar, você não pode usar expressões racistas e antissemitas. Isso é contra a lei. Por ser contra a lei, como que a lei se aplica? Quando alguém vai à justiça e pede que essas pessoas que escrevem essas coisas que você mencionou, ou não tenham espaço na rede, a rede remova ou reduza o alcance, ou sejam punidos pela legislação. E a definição da ira ajuda, porque não necessariamente, para quem está inteirado do tema, se interessa, lê, participa dos debates, tem coisas que parecem óbvias. Para quem não está nesse meio, não é assim. Então, é preciso explicar, é preciso educar. Isso eu quero dizer delegados de polícia, para onde a queixa é levada, membros do Ministério Público, quando há uma representação que pode ser seguida de uma denúncia, juízes que vão decidir as questões. Então, uma das minhas funções, especialmente nesses 2 anos, já começou antes, mas nesses 2 anos aumentou, é ser chamado como testemunha, que os americanos, aqui não é bem assim, mas eles chamam de expert witness, né? Como se fosse um perito na área para explicar para o juiz quando é e quando não é. Então, na questão da crítica a Israel, não é tão complicado assim. Então,
O governo de Israel, como qualquer outro governo, está sujeito a críticas. O governo brasileiro, americano, russo, israelense, qualquer um. Eu não estou de acordo com o que o governo A ou B faz, isso é discurso permitido. Liberdade de expressão, crítica política. Agora, se eu digo, e volto à ira, né, Israel é um Estado artificial, é um empreendimento racista, não tem o direito de existir, age como os nazistas. Eu pego a Guerra de Gaza. Com o que a Guerra de Gaza se parece? Você que é uma internacionalista. Se parece com a guerra em Mossul, contra o Estado Islâmico. Se parece com a guerra em Fallujah. Se você quiser ir mais para trás, pode se parecer um pouco com a guerra do Vietnã, um conflito urbano, com uma guerrilha não uniformizada, os combatentes não são identificados. Isso pode ser parecido. Agora, com a Segunda Guerra não é. Né? Gaza não é um campo de concentração. Né? Os palestinos que moram lá não estão sujeitos a extermínio, a uma política como os judeus sofreram durante a Segunda Guerra. Então, esse tipo de comparação que demoniza, que deslegitima, que ataca o único Estado judeu do mundo, isso já passa desse limite e entramos, sim, no terreno do antissemitismo. Perfeito. Agora, você citou o caso recente, né, de um ataque antissemita na Austrália, que é um país democrático, é um país que na história recente, pelo menos, não víamos, né, ataques dessa forma contra a comunidade judaica local. E eu queria que nós conversássemos um pouco sobre quais eram os indícios que poderiam levar a isso, né? Quais eram os indicativos que já estavam, né, sendo demonstrados que levariam a um ataque como esse, né? Para quem nos escuta e nos vê que não estava sabendo, né? Mas foi muito noticiado. Recentemente vimos um ataque, né? 2 atiradores atiraram em um grupo de pessoas que estavam numa praia, judeus, que estavam comemorando a primeira noite de Hanukkah, né? Numa das praias mais famosas de Sydney, né? A Bondi Beach, né? Na Austrália, e levou a 16 mortos, né? Agora temos feridos também, quase 30 feridos nos hospitais, e uma situação não vista, né, na história recente, ainda mais na Austrália. Então, na sua experiência, quais eram os indícios que poderiam levar a isso? O Gabriel Garcia Marques escreveu um livro, um tempo atrás, chamado Crônica de uma Morte Anunciada. E nesse livro, ao contrário de um romance policial, a questão que está lá não é quem fez, por que fez, quais os motivos, mas como é possível que numa cidade onde todo mundo sabia que esse crime ia acontecer, contra quem e de que forma, ninguém fez nada. Então, é um pouco parecido. Não veio do nada esse atentado, né? Há 2 anos, coincidindo de novo com a intensificação do conflito, os números que a comunidade judaica australiana mostra são impressionantes, triplicaram. Assim como no Brasil, como nos Estados Unidos, o número que eu vi que eles publicaram não faz muito tempo, coisa de um mês, foram 1.600 incidentes em 3 anos, um aumento de, como eu mencionei, de 300%. Houve ataque a sinagogas em Melbourne, houve ataque a restaurantes kasher em Sydney, artistas judeus foram boicotados, enfermeiras em hospital diziam: não vou tratar de pacientes judeus, eu quero que você morra. Então, estava escrito nas estrelas, né? como se diz a música. E as providências para impedir esse tipo de coisa não foram tomadas. Né? Você vê uma cena num local com anteriores com pouco policiamento, a resposta das forças de segurança demorou muito. Os dois estão atirando durante bastante tempo, sem que nada aconteça, até que apareça um herói como o Ahmed ou guardas para atirarem neles, mas eles tiveram um free pass durante bastante tempo. Então, é importante que a gente entenda, as autoridades de vários países entendam que essas palavras violentas, de ódio, como você disse, não ficam nisso. Né? As pessoas vão testando os limites até onde vão. E termina nisso. O antissemitismo pode, sim, ser letal. Né? Como foi em Washington, como foi em Manchester,
né? 2 pessoas na sinagoga, como aconteceu antes. Houve uma manifestação no Colorado, ainda quando havia reféns vivos em poder do Hamas na faixa de Gaza. As pessoas estavam pedindo que os reféns fossem libertados. Uma coisa mais pacífica que essa. E uma pessoa apareceu com uma bomba incendiária em cima deles, atirou. Então, os sinais estão no ar e cabe, vamos dizer, a nós, vamos dizer, eu na minha função, os outros enviados e comissários, trabalhar com os seus governos para que tomem providências concretas em termos de segurança, para evitar que as palavras de ódio se tornem atos violentos. Eu acho que isso liga um pouco com algo que eu tenho lido também nas redes sociais, né? Que, de alguma forma, quando a gente educa sobre o Holocausto, a gente educa muito sobre, obviamente, a solução final, os campos de extermínio, as câmaras de gás, mas o Holocausto não começou aí, né? O Holocausto começou muito antes. O Holocausto começou com todos os direitos dos judeus sendo tolhidos, né, pela sociedade alemã e todos os outros territórios que os alemães foram depois se expandindo, mas foram sendo aceitos pela sociedade, né? Então os judeus, os comércios não podiam mais pertencer aos judeus, os judeus mais não podiam morar em certos bairros, não podiam mais circular em certos lugares, não podiam frequentar certos estabelecimentos, e tudo bem, e as pessoas foram aceitando isso de certa forma, né? Como se fosse naturalizado. Então, de alguma forma, eu não sei se nós, enquanto sociedade, não educamos bem sobre o Holocausto, não educamos bem sobre o antissemitismo, não só no século XX, né, mas de toda a história do antissemitismo, para que as pessoas achem agora ok, né, emitir opiniões como elas emitem nas redes sociais, questionando até mesmo o que foi o Holocausto, né? Eu ainda estou um pouco chocada, né? Depois desse ataque na Austrália, eu vi pessoas questionando, né, que não morreram 6 milhões de pessoas no Holocausto, que foi muito menos, que não era possível, que isso é uma invenção dos judeus, né? Então, assim, coisas absurdas que nós lemos nas redes sociais e que realmente parece que não há uma posição ainda forte, né, da sociedade como um todo para combater isso, porque não é só contra os judeus, né? É contra, já diria, né, Frantz Fanon, né, que quando bate nos judeus, tudo bem, eram os judeus, né? Quando vierem buscar os negros, tudo bem, eram os negros, né? Mas e quando vierem te buscar, né? E aí, o que acontece, né? Então, eu acho que pra gente ir caminhando pro final, né? O que a gente sempre pergunta, né? O que precisa saber, né? Sobre a nossa conversa, né? O que você poderia resumir para nós, Fernando, do que a sociedade, né, e obviamente nossos ouvintes que estão aqui, né, nos assistindo também, precisam saber sobre esse tema e sobre principalmente o combate ao antissemitismo? Eu acho assim, Karina, as pessoas perderam um pouco a vergonha. No fim das contas é isso. Havia um certo consenso desde a Segunda Guerra Mundial que o antissemitismo era algo negativo, socialmente inaceitável, levou ao que levou. Então as pessoas meio um pouco que se retraíram e falaram, não dá. Com a questão do antisionismo, que vamos dizer, daria outro programa para falar sobre isso, mas, resumindo, é onde o antissemitismo se expressa com mais força atualmente. Então ninguém vai falar, olha, o sangue dos judeus é impuro, ou a religião dos judeus não é boa. Isso já não funciona mais. Então, o que funciona atualmente é o antissemitismo político com a capa do antisionismo. Assim, olha esse Estado, eles não aprenderam as lições, como se o Holocausto fosse uma sala de aula. Então, estudar, entender como a questão chegar. A pessoa que nega o Holocausto, eu acho que não tem muito o que fazer, porque é uma coisa de... Vamos dizer, não é nem de ignorância, é de má fé mesmo, isso tem um objetivo político. Então, os judeus não podem nem falar sobre a sua dor. Quer dizer, estamos falando de Austrália, e eu também costumo postar nas redes, as respostas são, bom, mas e Gaza? E o genocídio? Então, tem que falar disso também, porque é uma coisa... Não, simplesmente mataram os judeus numa praia, numa festa de Hanukkah. Ponto. Esse é o coisa. Então, estudar, conhecer... Nós precisamos nos esforçar para educar, ou como a palavra mais atual, letrar as pessoas no tema. Acho que faz parte da função e não podemos nunca nos cansar disso, mas sabendo, ao mesmo tempo, que a educação por si só não é suficiente. Não é uma ilusão iluminista
acreditar que as pessoas vão se educar, vão ver a luz e falar, de fato, você tinha razão, não é isso. Então, na outra ponta, precisa ter legislação, precisa ter punição para quem tem esse tipo de conduta. Há países que não têm isso, então também faz parte da minha função. Para falar do Chile, acabou de passar por um processo eleitoral no fim de semana. O Chile não tem uma lei antidiscriminação. E eu já fui falar com o ministro de Direitos Humanos, com não sei o quê, e existe um problema social lá, que enfim, não vem ao caso, que torna difícil. E sem uma legislação, a comunidade judaica, as minorias, falta um pedaço. Aqui tem. Países que não tenham, vamos estimular para que tenham. Então, nesse meu segundo mandato, eu pretendo intensificar essa parte de estimular que os países criem legislação sobre isso ou adotem a Convenção Interamericana, que se torna lei interna se o país ratificar, e, ao mesmo tempo, terem estratégias contra o antissemitismo. Isso é comum em países da Europa. Isso, nos Estados Unidos, eu fui um dos consultores do plano norte-americano, quando a Deborah Lipstadt era a enviada especial, com outros enviados. O Canadá tem, os países europeus têm. Então, acho que vale a pena fazer esforços para que os países adotem as suas estratégias, tenham pessoas encarregadas disso em áreas governamentais e estejam atentos para a proteção de uma minoria, que não é melhor, mas não é pior do que nenhuma outra. Assim como os pretos, assim como as mulheres, assim como o LGBT, os judeus também têm direito à proteção contra a discriminação. Perfeito. E também, para finalizar, a gente sempre pede indicação de livros para os nossos entrevistados. Então, gostaria que você deixasse para nós aqui uma indicação do seu agrado. Olha, tem muita coisa, e cresceu muito a literatura nesse período sobre o tema. A Companhia das Letras acabou de publicar um livro sobre o antissemitismo, eu já separei para ler nas férias, mas eu acho que ainda o clássico é o do Leon Poliakov, do antisionismo ao antissemitismo. Apesar do livro ser do final da década de 60, ele ainda é atual e ele já sinalizava, então, por exemplo, ele é anterior ao voto antisionista na ONU, que é de 75. Mas ele já mostra para onde vai essa questão que, parafraseando o rabino Jonathan Sachs, ele falava que o antissemitismo é um vírus mutante. Né? Ele passou de algo religioso, depois para algo racial e hoje em dia tem a cor política, como nós conversávamos há pouco. Então, começar por aí, ele recentemente foi reeditado pela editora Perspectiva, vale a pena ler. Muito obrigada, Fernando, por ter conversado conosco mais uma vez, por ter nos explicado tanto o papel, né, do comissário especial, né, enviado para assuntos de combate e prevenção do antissemitismo na OEA, e também, né, por ter nos dado essa perspectiva sobre a definição de antissemitismo da IHRA, né, sobre a perspectiva aqui na região, a gente ter conversado um pouco mais sobre esse aumento do antissemitismo nas redes também. Foi um prazer conversar com você, acho que o nosso público vai gostar bastante da conversa, já gostou, né, porque já acompanhou, e fica um convite para umas próximas conversas, né, a gente tem que falar também de antisionismo, acho que tem um papo aí muito interessante para a gente ter também. E você que acompanhou até aqui, agradeço muito a sua presença, a sua audiência e continue acompanhando os conteúdos da Academia Judaica. Temos sempre novos conteúdos para você, então nos acompanhe nas redes sociais. E para você que nos acompanha pelo Spotify, siga aqui o nosso podcast para sempre receber os novos episódios e as novidades que lançamos a cada 15 dias. Até a próxima!